Olá, meus queridos amigos, meus admiradores, meus seguidores. Eu estou aqui hoje para a gente iniciar uma caminhada junta. Eu espero que vocês estejam se sentindo bem, porque hoje eu estou me sentindo maravilhosa. Esse é o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter. Eu sou psicóloga e eu estou aqui para te ajudar em uma jornada rumo à cura da sua saúde mental. Eu estou aqui para iluminar a tua mente. E esse podcast ele foi sonhado, pensado, idealizado e produzido com muito carinho para vocês que gostam desse tipo de conteúdo. Para você que almeja se curar emocionalmente, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero aqui deixar o meu WhatsApp para você que deseja marcar uma hora para a gente entender o que te impede de caminhar com mais leveza. É o 11 99826 2877. Esse podcast ele nasceu a partir do momento que eu entendi o meu papel enquanto profissional da saúde mental. Eu quero te convidar para adentrar um mundo de emoções, um mundo da saúde mental. Esse universo da saúde mental, eu quero você de mãos dadas comigo. Eu sou especialista em clínica, em casais, em terapia de família. Nesse podcast, a gente vai mergulhar em tópicos cruciais que abrangem desde compreender as emoções até juntar práticas que promovam um bem-estar e, juntamente com isso, o equilíbrio interior. Exploraremos técnicas de autoconhecimento, lidaremos juntos de forma leve com o estresse cotidiano. A gente vai enfrentar desafios emocionais e rumo a nutrir relações saudáveis. Eu já quero te pedir para seguir minhas redes sociais. Eu quero que você navegue pelo Instagram e pelo YouTube, tá? O Instagram do programa é @poddarkcast. Lá você vai encontrar fotos desse programa, comentários, alguns posts que vão te ajudar a encarar a vida de forma mais leve. Se inscreva também no meu canal do YouTube, @dark-cast. Já me segue, faça seus comentários, curta os vídeos e sugira temas. Quem sabe a gente traz um tema aqui que vai te fazer ficar mais leve e entender que a saúde mental ela é super importante para o seu caminhar. Eu gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos, em especial à minha mãe, que nesses últimos meses ela também viveu todo esse sonho comigo e ela me deixou gigante diante de algumas dificuldades que eu enfrentei. Aos meus queridos amigos, eu não vou citar nomes, porque são muitos que torceram por mim, tá? À equipe Aquedá, ao Daniel, ao Iago, que tiveram paciência e construíram esse sonho comigo e deram forma para esse sonho. Eu agradeço imensamente a eles. Eu queria agradecer também à Escola Otávio Matos, a Cláudia, que é a diretora de lá, e toda a equipe que me atende super bem e que me abriram uma linda porta. Eu quero agradecer essa escola e dizer que eu sou muito, muito grata a todos eles. E por que não aos nãos da vida? Eu agradeço muito aos nãos da vida que me fizeram enxergar o meu valor e, principalmente, que eu sou muito querida e cuidada por Deus. Muito obrigada. Bom, nada mais justo que eu trazer para minha primeira entrevista um psicólogo. Eu queria trazer um psicólogo que eu acreditasse no trabalho dele enquanto psicólogo. Ele é um estudioso em saúde mental, ele é mestre em psicologia da saúde, especializado em docência. Ele trabalha tanto nas unidades Presidente Dutra como na UBS Lavras. Ele é da Prefeitura de Guarulhos, mas também atende de forma tanto presencial como online. Eu quero apresentar esse Gold Retriever humano, Isaac Bastos, esse profissional que faz toda a diferença na saúde mental. Dark, obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar aqui, obrigado por fazer parte desse primeiro programa. Olha que responsa, né? Esse programa que vai ser, muitos outros virão, e fazer essa abertura com você é muita honra, viu? Muito obrigado por estar aqui, né? Espero que essa seja uma conversa leve,
que as pessoas que ouçam, né, aprendam alguma coisa, que faça a diferença, e que muito obrigado, né, muito obrigado mesmo por estar aqui. Bom, esse primeiro programa eu resolvi falar sobre a importância da psicoterapia para a saúde mental. E aí, diante disso, eu convidei o Isaac, que é tão renomado nisso, que a gente diariamente a gente se depara, né, com aspectos que implicam diretamente na saúde mental. E aí, eu vou começar falando, perguntando para o Isaac qual que é a importância da psicoterapia. Dark, eu já agradeci, né, e acho que eu vou retornar a agradecer, né, eu acho que toda conversa sobre saúde mental, psicoterapia, né, para além, né, das paredes, dos muros, das unidades básicas, dos equipamentos de saúde, acho que é importante, né. Falar de saúde mental, falar de psicoterapia, falar do fazer da psicologia, né, para além da universidade, dos equipamentos de saúde, eu acho que é uma questão de utilidade pública, né? Porque tem muita gente que ainda não sabe, tem muita gente que ainda não consegue acessar. Então, eu acho que o seu programa, né, vai em direção a isso, né, como um programa de utilidade pública mesmo. Quando você me faz essa pergunta, eu queria dividir ela em duas, né? Porque você traz dois aspectos, né? Duas questões importantíssimas, que é uma questão que é a saúde mental e outra questão que é a psicoterapia, né? Em que momento, em que dado, né? Em que ponto cardinal essas duas questões se encontram? Quando você vai perguntando da importância, né, da psicoterapia para a saúde mental, eu acho que é interessante que a gente vá também entendendo, né, o que é saúde mental, né, e o que é psicoterapia. Quando a gente vai pensando a questão da saúde mental, a gente precisa entender que ela é um construto, que ela é uma ideia, que ela é um discurso, né? E como todo discurso, é um discurso socialmente construído, né? Que tem sua história, que tem sua gênese, que tem, né, como todo discurso, essa questão do entrecortar de outros discursos. Né? Então, é sempre importante que a gente vá pensando a questão da saúde mental também enquanto discurso, enquanto prática também. E aí, eu acho que eu queria falar um pouco da questão da saúde mental para depois pensar a questão da psicoterapia. Perfeito, Pode ser? perfeito. Não, com certeza. Então tá bom. Ah, como que eu referi, né, a questão da saúde mental enquanto discurso socialmente construído, né, a gente precisa entender de como é que isso se faz e como é que isso se deu, né? E aí é sempre importante da gente ir percebendo, né, o que a gente vai chamando de paradigma, né? Então, paradigma é um modelo, né? Uma ideia que vai configurando, né? Um certo conjunto discursivo que vai dando uma certa cara, que vai engendrando uma prática, né? Por exemplo, quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode deixar de entender ou de deixar de pensar de como é que isso surgiu, né? Isso remete ao surgimento também da psiquiatria enquanto profissão, né? Enquanto ciência, né? Que foi lá no século XV, né? Quando Pinel resolveu, né? Disse, olha, isso que a gente chama de alienado, desarrazoado, isso é uma questão de saúde, né? Isso não é mais uma questão social. Antes os loucos eram, né, excluídos da sociedade, né? Então a gente tem ainda hoje o paradigma da razão, né? Então o sujeito tem razão, o sujeito não tem razão, né? Há tempos atrás o sujeito que não vinha, né, dentro dessa nossa razão era excluído da sociedade, né? De repente, né, alguém diz assim, não, mas isso que a gente chama de social, exclusão, né? A gente dá um nome, né? É claro que isso é uma construção social, né? E a gente chama de doença mental. E Uhum. aí, a partir daí, surge, né, a psiquiatria enquanto essa ciência que vai cuidar, né, desses alienados, né, desses desarrazoados, que vai. Na verdade, nesse momento há uma visibilidade, né. Exatamente, exatamente. E que eu acho que tem uma interessância, que é
a partir dessa instauração, dessa visão de que o sujeito não é mais, né, um excluído ou um alienado, ele passa. É claro que a gente vai discutir posteriormente, historicamente, de como é que o modelo psiquiátrico, né, vai passar para o modelo de um modelo psicossocial, né? Hoje a gente está vivendo o modelo psicossocial do acompanhamento em saúde mental, né? Mas é importante que a gente também entenda de como é que esse processo foi se dando, né? Então, nesse momento, como você bem diz, o sujeito ganha visibilidade, né? E a partir daí, né, se surge o que a gente chama de doença mental, o tratamento do doente mental, né? E então é importante quando a gente vai pensando saúde mental, a gente também entenda de como é que esse conceito surge e como é que ele vai se dividindo também em paradigmas, né? Então, por exemplo, o paradigma médico-psiquiátrico é um paradigma, né? Que vai entender o sujeito a partir do sintoma, a partir da doença, né? E que para esse modelo ou para esse paradigma discursivo, ter saúde mental é não apresentar tais sintomas, né? E aí é importante da gente entender de como é que esse discurso também vai evoluindo e vai também engendrando práticas, né? Por exemplo, quando a gente vai pensando no paradigma desse discurso, né? Qual era o tratamento para o doente mental, né? Naquela época? Era o da segregação, era da medicação, era o tratamento da segregação, né? Porque naquela época se entendia de que esse Era os choques, né, era os choques. era o conter, né, era Exato, o excluir, né. exato. Trancavam-se os doentes mentais em um quarto e deixava ele lá, como se ele não Uhum, pudesse e não uhum. devesse sair de jeito nenhum. Exatamente, né? E aí o tratamento era de que o sujeito, né, se aproximasse o quanto mais dessa razão, né? Que era um tratamento que a gente chamava de um tratamento moral, né? De que o sujeito precisava estar dentro disso que é da normatização, da adequação, né? De que o sujeito precisa ser igual, né, a todo mundo. Na verdade, assim, né, queriam padronizar esse Exato, comportamento, até ele ficar exato, adequado ao que julgavam, uma adequação, né. exato, né. E aí, quando a gente vai pensando, né, nesse conceito, e aí eu queria só fazer um parêntese aqui, Dark, que é assim, de que a nossa conversa é uma conversa e que ela não se faz com a intenção de esgotar esse tema, né, porque são temas extremamente ricos, né, e que a gente não vai conseguir, de fato, esgotar eles, né. Então a Com gente vai certeza. fazer uma conversa exatamente mais provocativa, né, no sentido de levantar alguns pontos do que aprofundá-los no sentido de uma tese ou de uma apresentação mais conclusiva, Sim, e na né. verdade o Darkcast ele tem a intenção de abranger o maior número de pessoas e adentrar a casa de todas as pessoas, entendeu. Exato, exato, Então a gente quer falar de uma forma onde você entenda, o seu vizinho entenda, a sua mãe entenda, o seu pai, enfim. exato, exato, né. E aí eu acho que é importante primeiro, né, da gente pensar essa questão histórica e pensar, né, de como isso se constrói socialmente. E aí, quando a gente vai pensando, né, desse social e dessa história, a gente vai vendo esse modelo reaparecendo, né. Então, por exemplo, é muito comum, né, quando a gente fala de psicologia, de psiquiatria ou de qualquer outra psi, né, as pessoas remetem, né, à questão do louco, à questão da internação, à questão, né, de todo esse histórico que ainda, por mais ultrapassado que seja, né, em termos de modelo, de acompanhamento, de tratamento, ainda se faz presente no imaginário da população, Sim, e né. apesar de ter havido uma reforma psiquiátrica, né, que o modelo de psiquiatria hoje ela é outro,
Ainda hoje a gente se depara com preconceito em fazer uma psicoterapia, né, em Exato. em em se tratar mentalmente, em se construir de uma forma mais leve, né. Hoje mesmo a gente vê, discursos antepassados, né, ultrapassados na verdade. Ultrapassados, é. E eu acho que para a gente entendendo, né, de que os modelos eles se constroem, né, e que eles se presentificam em práticas, né. Por exemplo, quando a gente vai falando, né, de psicoterapia, né, enquanto importante para a saúde mental, a gente está num modelo ou num paradigma outro, que não é esse paradigma psiquiátrico médico, né, remetido lá ao século XV, né. Sim, sim. E aí quando a gente pensa em século XV, né, a reforma psiquiátrica brasileira começa na década de 70. Ou seja, até a década de 70, que foi ontem, né, o nosso modelo de acompanhamento de saúde e doença mental era o modelo, né, do manicômio, né, da Uhum. segregação, do excesso de medicação, né, de que o sujeito não tinha voz, ele precisava, né, ser preso, ser segregado, né, de um sujeito destituído de si, né? Não, e que isso é da década de 70, né? Quando a gente vai pensando na reforma psiquiátrica que vai instituir aí num outro modelo, né, um outro paradigma de saúde mental, a gente fala de um processo histórico que é recente, né, que ainda está em processo, Sim, né? sim, exatamente. E aí, para você, se a gente fosse atualizar esse por que que é importante a psicoterapia? A gente trazendo para hoje, né, o que que é a psicoterapia, afinal, o que que nos traz de benefício a psicoterapia? E aí, Dark, eu acho que essa pergunta eu acho que é maravilhosa, né? Eu acho que para a gente entender, né? Quando a gente vai pensando na questão da saúde mental, né, que a gente vai olhando para esse modelo que a gente de alguma forma, né, vai atravessando, vai deixando para trás esse médico psiquiátrico e a gente vai, né, construindo, a gente ainda está em construção, que é esse outro modelo, né, vindo aí com a reforma psiquiátrica, que é o modelo psicossocial, Sim. não é? Que de entender de que o sujeito que tem um sofrimento psíquico, e aí é super importante, né, a atenção às palavras. Se o modelo psiquiátrico, médico psiquiátrico, né, entendia o transtorno, né, a desordem, né, o modelo pós-reforma psiquiátrica vai entendendo como um sofrimento psíquico, né? Hum. Vai entendendo o sujeito, né, circunscrito no tempo e espaço, né, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, que vai refletir também o sofrimento dessa sociedade, né, e a dinâmica dessa sociedade. Então, o modelo reforma, né, ou esse modelo psicossocial, tão bem descrito, por exemplo, como o Paulo Amarantes, né, que é um dos teóricos que vem aí discutindo a reforma psiquiátrica, né, entre outras referências, vai trazer, né, esse sujeito em sofrimento, né, circunscrito numa comunidade, né, numa sociedade, no tempo e espaço, né? E como é que a gente vai, a partir daí, não numa perspectiva de mais segregar, mas numa perspectiva de integrar, incluir, né? Trazer esse sujeito que tem um sofrimento psíquico, e seja ele qual for, para uma vida comunitária, coletiva e funcional, produtiva, né? Porque se a gente for ver, né, o Isaac ele atendeu no CAPS, né, aí a gente vem no modelo antes de reforma psiquiátrica, que era um modelo de trancar, a gente vê o CAPS com o modelo porta aberta, né. Exato, exato, né? Porque e eu acho que isso que é importante da gente enquanto sociedade, né? E enquanto profissional de saúde, né? Da gente poder entender de que nossa prática, né? Ela tá ligado a uma teoria, né? A um modelo discursivo. Então, quando a gente pensa no CAPS enquanto equipamento, né, de saúde mental que está referido a um modelo psicossocial de entender a saúde mental como algo amplo, multidisciplinar, né? Então, se a gente
Por exemplo, né, a gente tem o campo das ciências, né, que de alguma forma vai requerendo aí, né, a discussão da saúde mental enquanto sua. E é sempre importante da gente reafirmar de que saúde mental não é algo exclusivamente da psicologia nem da psiquiatria. A saúde mental, né, se a gente pensar ela de forma ampla, é algo transversal, né? Ela atravessa todas as disciplinas. A gente não pode pensar a saúde mental, por exemplo, se você está com fome. A gente não pode pensar a saúde mental se você não tem emprego. A gente não pode pensar a saúde mental se tem uma violação de direitos humanos. É, porque não dá para pensar realmente em saúde mental, né, ou ausência de saúde mental, se a gente fala de uma pessoa que ela é excluída pela sociedade pelo simples fato dela Exato, ser negro, por exemplo, exato, entendeu? Então, exato. realmente, você tem toda a razão. Né? E aí, quando você traz essa questão da saúde mental, que acho que de uma forma muito bem posta, né, sobre a importância disso, né, para a discussão enquanto sociedade mesmo, né? Porque a saúde mental deve ser um tema, né, discutido na fila da padaria, né, na praia, na fila do teatro, né, de como é que a sociedade se organiza para produzir saúde mental, né? E aí, pensando nessa questão do novo paradigma, que é um paradigma psicossocial. E aí, o que quer dizer psicossocial, né? Quer dizer que a questão da saúde mental não está no biológico, né? Não só no biológico, né? Não está só no psíquico e não está só no social, mas está na conjunção de todos eles, né? Então, para a gente pensar a saúde mental, a gente precisa conjugar, a partir desse novo modelo, essas três esferas, né? Que é o psíquico, que é o biológico e que é o social. Perfeito, Né? isso mesmo. E aí, né, quando a gente vai pensando a questão da saúde mental nesse novo modelo, a gente também vai pensando em outras práticas, que não é a prática da segregação e não é a prática da violação dos direitos humanos. Perfeito. Né? É isso, não dá, né, para Não dá não dá para pra não gente pensar. não dá pra gente separar a saúde mental dos outros âmbitos, né, não dá. Exato, exato, né? E que eu acho que em dado momento a saúde mental também vai ser um reflexo disso. Sabe o que eu queria falar um pouco? Da gente falar um pouco sobre o preconceito de ir ao psicólogo, né. A gente se depara e aí a gente o Isaac falou um pouco Sim, desse histórico, né, da anti-reforma psiquiátrica, pós-reforma psiquiátrica, mas exato. ainda há, de fato, um preconceito quando você fala sobre ir ao psicólogo, né. Tem gente que esconde isso, né. "Ai, ninguém Exato. sabe, mas eu tô indo ao psicólogo", né. Então queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Isaac. Sim, sim, sim. Do quanto é importante que a gente toque nesse aspecto, né? Porque, como eu referi anteriormente, todas as vezes que a gente fala, né, dessa questão né, seja do psiquiatra, seja do psicólogo, seja do psicanalista, né, mesmo inconscientemente, né, a gente tem no nosso imaginário ainda essa ideia do louco e ainda essa ideia do manicômio. E ainda essa ideia de doença, E né. ainda essa ideia de doença, né. A gente ainda não conseguiu, acho que enquanto sociedade, fazer essa transição de doença a sofrimento, né. Se Isso. antes o modelo, né, médico psiquiátrico, né, era do transtorno da doença, né, o modelo psicossocial vem dizendo: "Olha, isso é um sofrimento", né. E é de sofrimento nesse novo modelo que a gente trata, né. Mas mesmo inconscientemente as pessoas ainda remetem, né, essa questão do profissional né, a esse modelo anterior, né. Então é extremamente importante que a gente vá pensando nisso. Ah, por quê, né? Porque os discursos, eles engendram uma prática e às vezes eles se concebem ou às vezes eles se internalizam de uma forma que a gente não percebe, né? Por exemplo, para uma mulher é muito fácil chorar em público, né? Para o homem não. Porque, querendo ou sem querer, os homens são criados no sentido de que o homem não chora, né? Muito menos em público.
São discursos que vão engendrando práticas e vão se constituindo enquanto subjetividade, né. Então, quando a gente vai pensando, né, do profissional psi, da importância de procurar um profissional psi, é importante que a gente também retome essas ideias que a gente consome, né, mesmo sem perceber. Então, quando a gente vai, né, procurar um profissional de psicologia, né, que a gente vai, né, num processo psicoterapêutico, em dado momento isso vai reaparecer, né, enquanto imaginário popular. E é importante que a gente, de alguma forma, diga não a isso, né? Que a gente entenda de que isso é um discurso ultrapassado, de que ir no profissional de psicologia, ou de psiquiatria, ou de psicanálise tem a ver com a sua loucura. Não tem a ver com a sua loucura, né? Tem a ver com o sofrimento que todo mundo, em dado momento, vai passar e que tem ali um profissional capacitado, competente, para te ajudar a lidar com essa situação de sofrimento. Exatamente. E eu acho assim, as pessoas elas, vão ao cardiologista, vão ao neurologista, elas poderiam também ir ao psicólogo, porque é fundamental Exato, que você exato. comece a entender a importância de cuidar da tua saúde mental. Exato, exato. E aí, Dark, acho que tem uma questão, né, que é o estereótipo, né, acho que a gente O está estigmatizar, né, exato, estigmatizou-se, exato, né, né, essa prática de ir ao psicólogo, né, só vai ao psicólogo quem tem um problema, não, vai ao exato. psicólogo quem quer solucionar e quem quer caminhar de Aham. maneira mais leve. E que eu acho que eu vou pensando de que todo ato é um ato político, né, político no sentido de você fazer um outro discurso de contraponto, né. E eu acho que toda vez que você, né, vai compreendendo de que você tem um sofrimento, de que você vai fazendo frente a esse discurso ultrapassado de que, né, desse estereótipo, né, eu acho que você rompe e você favorece a construção de outro discurso, né. E quando você vai ao psicólogo, né, ah, há que ser algo tão comum quanto isso que a Dark acabou de dizer, né, de que: "Olha, eu vou no cardiologista, eu vou por que que não vou no psicólogo?", né. E talvez para a gente poder compreender, né, de que não tem uma dissociação entre saúde e saúde mental, não é? É muito doido isso que a gente vai vivenciando de que, olha, tem a saúde física, né? Saúde clínica e a saúde mental, né? Como se a gente ainda fosse dividido entre mente e corpo, entre cabeça e corpo, né? Não tem isso, né? O que eu acho mais interessante, nessa questão é que, assim, é igual pensar positivo, né. Não existe essa de você estar bem e estar pensando no negativo. Ou você quando você está bem, automaticamente você pensa positivo, entendeu. Então, Uhum. assim, não dá para você separar uma coisa da outra, é um combo. Você cuida do seu físico, você cuida da sua saúde mental, você cuida da sua por que não, da sua saúde religiosa, Uhum. tudo é um combo, então não dá para separar, Dissociar. dissociar, né, Exato. de estabelecer, aqui é saúde mental, daqui para cá é saúde física, Exato, né. exato, né, e que a gente é um ser integral, né, holístico, completo, indivisível, né, Exatamente, e é. quando a gente pensa na questão da psicoterapia, na questão do profissional de psicólogo, a gente está pensando em saúde, né, estamos pensando em saúde, né. E é muito comum a gente verificar, né, do como, né, as pessoas em sofrimento padecem clinicamente, né. Então, seja por cardiopatia, seja por endocrinologia, seja, né, por dermatologia, né, as questões da emoção, psíquicas ou da alma, né, vai aparecer no corpo. Exatamente. E às vezes a pessoa ela não entende
e aí ela procura vários especialistas, né. "Ah, eu vou no neurologista por conta de uma dor de cabeça que eu sinto, uma Uhum. alergia de pele, eu vou ao dermatologista", e ela vai Uhum. descobrir Uhum. que aí o corpo fala. Exato. Quando a mente cala, o corpo fala, né. Exato, né. E que eu acho que da gente meio que tentar a todo momento, né, fazer um posicionamento e uma fala de que não existe divisão, né. Só: "Olha, eu vou para as questões da mente, eu vou para as questões do corpo", né. Não, né, a gente trata de saúde, né, e que a gente é um ser completo, né. Se eu estou passando por uma angústia, por um sofrimento, né, por uma crise existencial, isso vai aparecer, né, em forma de doença no corpo, Exatamente. né. E veja, né, a gente não está falando aqui, eu queria deixar isso, eu queria abrir esse parêntese, que a gente não está falando aqui que não é importante ir ao médico, tá. A Não, gente, exato. o psicólogo ele trata de emoções, Uhum. ele é um grande estudioso de emoções, mas, eu quero que você vá lá tratar e descartar primeiramente as questões biológicas, né, para depois você vir Exato. aqui com a gente, Exato, né. exato. Porque não dá pra gente não entender que você precisa ir ao médico, fazer um tratamento. Existem pessoas que precisam realmente desse cuidado. Agora, a gente está falando o seguinte, que quando não é descoberto através de todos os exames que você fez e de todos os especialistas que você consultou, não tem uma causa biológica, e aí, Uhum. qual que é a resposta? Você tá com uma questão, de saúde mental, né, então vem, e aí a gente vê o que está acontecendo, não é mesmo, Exatamente, Isaac? exatamente, né. E aí eu queria fazer só te perguntar, para quem que é indicado então? Eu posso só voltar um bocadinho, Dark? Volta, por favor. Porque eu acho que tem aí, né, na tua pergunta, algo tão amplo, né, que acho que a gente não vai conseguir dar conta aqui, mas que é importante que a gente, de alguma forma, vá pincelando, né. Por exemplo, quando se fala da importância da psicoterapia, né, que foi a tua pergunta anterior. Sim. Bom, então, eu acho que é importante que a gente retome, né, os modelos, que é a vivência, né, na atualidade de um modelo biopsicossocial, né? Que a psicoterapia ela vai se fazendo enquanto recurso, ferramenta, instrumento de tratamento, né? Se a gente pensa em psicoterapia, a gente vai circunscrevendo ela, né, dentro da psicologia clínica, que é uma das possibilidades ou um dos aspectos da psicologia clínica, como tem outros, né? A psicologia clínica tem lá avaliação, aconselhamento, né, orientação Sim, e tem sim. também a psicoterapia enquanto, né, um recurso, né? E aí é sempre importante da gente circunscrever a psicoterapia como um instrumento, né? Uma ferramenta que está disponível e que traz ali no seu bojo uma série de coisas, né. Por exemplo, né, é pra gente entender de que, olha, a saúde mental ela é ampla, né, ela é transversal, e que nessa transversalidade existe uma fatia extremamente importante que faz a diferença, que é a psicoterapia, Exatamente. não é. Sim. E aí, dentro dessa fatia, a gente tem um outro universo, que vai produzir muita saúde mental nesse modelo, Uhum. que é o modelo do sujeito. Do sujeito e do estar no mundo. E de que sentido o sujeito vai fazendo com a sua existência, né? Então tem aí, a partir da psicoterapia, um trabalho que é maravilhoso, que vai fazer com que esse sujeito se repense e faça com que ele entenda que lugar é o dele no mundo. Que lugar é, que relação é que ele tem com o mundo, com si próprio, com o trabalho, com os outros. Então, é sempre importante da gente pensar nessa questão da psicoterapia enquanto algo, né, circunscrito dentro da psicologia e que pode produzir muita saúde mental, né? E aí, você fala da importância, né, da saúde mental. Por exemplo, ó,
a gente acabou de atravessar uma pandemia, não é? Onde as pessoas ficaram em isolamento por um período, né? E um tanto de outras questões emocionais, psicológicas, né, foram se aflorando. E aí foram se aflorando, e eu digo mais, foram se acentuando ao que já estava ali, né? Então, por exemplo, hoje a gente vive, eu não sei se eu ouso dizer uma pandemia, né? Mas a gente vive, né? Um crescente, né? De aspectos depressivos e ansiosos, que foram se acentuando com a pandemia, né? Então, é algo muito grave, né? Em termos de sociedade, né? Sim, é porque, na verdade, hoje, quando a gente se depara, e eu trabalho em vários lugares, né, e dentre as pessoas que eu cruzo no meu dia a dia, eu posso dizer para vocês que eu ouço essa palavra diariamente: "Estou com ansiedade, Sim, estou em sim, crise de ansiedade, exato. tive uma crise, fui parar no hospital achando que estava infartando". Uhum, E aí, realmente, é isso que o Isaac falou. Pós-pandemia, a gente vê um número crescente, a gente, exato. se depara o tempo todo com O pessoas tempo nos todo. procurando e O tempo falando: todo. "Ó, eu Uhum, preciso me uhum. tratar porque eu estou com crise ansiosa", Sim, sim, sim. e É. depressão e outras, mas eu vi realmente um boom da 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 depressão e da ansiedade e das crises de pânico Uhum, pós-pandemia. Isso aí é realmente de assustar, porque em sim. todos os âmbitos hoje, e todos os meios que eu circulo, sempre tem alguém que nos relata que está Uhum, em uhum. sofrimento, psíquico desse nível. Sofrimento psíquico grave, Gravíssimo, né? né. E aí, eu acho que tem aí, né? Eu acho que uma questão para a gente ir pensando, né? Num processo mesmo reflexivo, que é assim. Bom, a Organização Mundial da Saúde vai dizendo, Dark, que então essas questões, né, psíquicas, né, de adoecimento psíquico, ela está num crescente, né, numa curva ascendente, ou seja, uma questão de saúde pública que a Organização Mundial da Saúde vai sinalizando de que os tomadores de decisão, políticos, governantes, precisam, né, se atentar a isso e correr, né, para responder essa demanda, né? Então, é importante que a gente, né, sinalize isso. É isso que o relatório da Organização Mundial da Saúde vai sinalizando, né? Então, por exemplo, né, dessa questão do adoecimento psíquico, que é 14% dos adolescentes, de uma forma mundial, né, apresentam um transtorno mental, né? A cada 100 mortes, uma é por suicídio. Mais de 70 mil por ano morrem por suicídio. A cada morte por suicídio, houve mais 20 tentativas. A cada suicídio que acontece, né, e que você que está ouvindo hoje, né, esse programa, muito provavelmente você conhece alguém, né, que já tentou, que já pensou, que já planejou, né, e que você de alguma forma não soube lidar e que a gente não sabe, porque põe a gente em xeque, né? E aí, quando você vai falando da importância da psicoterapia, né, eu vou tentando pensar essas duas coisas que é, olha, existe um sofrimento psíquico grave, enquanto, né, população, enquanto sociedade expressa nesses números, que poderia ter uma ajuda enorme com a psicoterapia, com acesso à psicoterapia, não é? Por exemplo, quando a gente vai falando de suicídio, né, a gente está em setembro, né, Setembro que é Amarelo. Setembro Amarelo, que é uma possibilidade de uma data, né, que a gente vai falando, né, da importância de se falar sobre isso. E eu queria abrir um parênteses agora em relação ao Setembro Amarelo, para te dizer o seguinte, que é importante, eu sei que é difícil, e eu volto a falar do meu objetivo de construir isso daqui, é exatamente
para essas questões. Algumas pessoas, elas nos procuram e para às vezes para conversar e para falar, o quanto é importante você criar uma rede de apoio, Uhum, né. Então, uhum. eu venho te falar que você não está sozinho. Exato. Procure as pessoas, fala, o último recurso, e fugir disso tudo não é um recurso que vai te trazer paz, né. Então, procure ajuda, tenta: "Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar a psicoterapia, e ao psicólogo é caro". De verdade, gente, eu acho assim, hoje a gente tem muito acesso a conteúdos Uhum, como esses, então, uhum, eu não uhum. eu quero ser só mais uma, sabe, a falar disso, mas eu quero falar disso, eu quero levar para você um pouco de conforto, psicológico, tá? Né, porque assim, Exato. eu não quero que fale de saúde mental só no setembro, porque setembro amarelo, porque amarelo é uma cor bonita. Não, eu quero falar como diz a música, né, de janeiro a janeiro, De né, janeiro a Isaac? janeiro, De janeiro a janeiro, exatamente. vamos falar mesmo de saúde mental, vamos falar do nosso sofrimento, vamos dar cara a tapa, Exato, mas que a gente saia vivo dessa, exato, né? né. Da gente não circunscrever, né, o tema da saúde mental aos equipamentos de saúde, mas a gente pensar a saúde mental enquanto uma questão social, né, da população, né, e de como é que ela vai requerer, né, dos políticos, dos governantes, né, uma atenção a isso, né. É extremamente importante. E isso tem a ver, né, num movimento que é, por exemplo, de eu ir na UBS e o psicólogo, a agenda do psicólogo tá para 3, 4 meses, né? Não dá para a gente pensar isso. É importante que a gente cobre dos governantes uma resposta a essa questão, né? E aí, não é que eu estou falando, não, é que a Organização Mundial da Saúde vai apontando essa necessidade, Sim, né? sim. É, E uma necessidade urgente, né, que assim, por exemplo, né, a gente estava falando da questão do suicídio. Então, a cada uma morte efetiva por suicídio, houveram, né, mais 20 tentativas, e aí, assim, a cada morte, né, mais 7 pessoas são comprometidas emocionalmente e psicologicamente pelo fato. gente, e banalizaram tanto essa questão do suicídio, que outro dia eu estava num ambiente, numa padaria, e aí eu vi alguém falando, comentando, né, porque o psicólogo é assim, ele fica com as anteninhas o tempo todo ligado, né. E aí eu vi uma conversa de um moço falando assim: "Nossa, aí eu cheguei atrasado no meu compromisso, porque se jogaram na linha do trem". Ah, podia ter se jogado no horário que não fosse de pico. Gente, eu achei aquilo, assim, de uma banalização Uhum. do que se refere à vida, Exato, assim, exato. muito grande. Então, assim, a gente chegou num ponto em que, se suicidar é normal, e não Uhum. é, e Uhum. não é, a vida é muito importante, a gente só tem ela, então ela é Uhum. muito importante. E tristeza não é frescura, depressão não é frescura, Exato, sabe, a exato. gente tem que dar muita atenção para aquelas pessoas, que ficam ali, ficam: "Ah, mas ela não, ela só ameaça, mas ela não faz". Faz. Uhum, Faz uhum. e como faz. Então a gente precisa, se a gente só tem o recurso de ouvir, que a gente ouça, que a gente segure naquela mão e que a gente, Uhum, se coloque à disposição daquela pessoa, principalmente uhum. para ouvi-lo. Não é mesmo, Isaac? Exato, exato, né. E você tocou numa questão, Dark, né, que é a banalização da vida, né. Eu acho que quando você vai falando da psicoterapia enquanto, né, instrumento, ferramenta aí, né, que pode favorecer a saúde mental, a gente está pensando nesse aspecto, né, de valorização da vida, né, de valorização do sujeito, de que a gente tem ali, né, uma prática, que vai contrária a essa banalização, né. Que é a de compreender o sujeito como ele é, como ele tá, né, de qual é o sofrimento, de que o sofrimento dele, ele precisa ser compreendido e não banalizado, né. É muito comum, por exemplo, né, as pessoas se irritarem com alguns transtornos compulsivos,
Né? Mas eu já avisei, eu já orientei, eu já ensinei, ele continua fazendo isso. Né? É muito comum, por exemplo, né, da gente entender o dependente químico também por esse viés moralizante, que é ou normatizante, assim, olha, mas eu já orientei, eu já falei para ele que usar droga é muito ruim, né? E o sujeito está lá num baita sofrimento, tentando, né, a todo momento a se livrar, né, dessa substância, mas ele não consegue sozinho. Sim. E aí é um baita sofrimento, porque assim, porque ele não consegue e ainda tem um discurso moral em cima dele, né? É. E eu acho que quando a gente vai falando de psicoterapia, né, ou da importância dela para a saúde mental, a gente está falando desse outro olhar, que é um olhar humanizado, um olhar para o sujeito, um olhar compreensivo, né? Um olhar competente do ponto de vista acadêmico, científico, né? Que faz com que o sujeito vá se reparando, né? Se restaurando nesse Se aspecto, se modificando, né? modificando, né? Se construindo Se enquanto construindo, sujeito. exatamente. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que o psicólogo, ele não vai te dizer o que você deve ou não fazer. Existe uma escada e ele vai pegar na tua mão. Quem decide quem vai acender a luz no final das contas é você, entendeu? Então, assim, a gente não tá ali para a gente te dar conselho. A gente faz você entender o que que te faz sofrer. A gente a gente segura na tua mão, né, então a gente tem esse papel, nesse sentido de abrir os olhos e tirar a venda, mais, no sentido de pegar na tua mão mesmo, sabe. Então por isso que é diferente da conversa com amigo. Né, às vezes o pessoal fala assim: "Mas você vai pagar um psicólogo para conversar?" Né. Isaac, você já ouviu isso alguma Muitas vezes, vez? muitas "Mas você vezes. vai pagar esse profissional só Aham, para vocês conversarem?" exato. Né, é diferente, É né. muito É diferente. muito e aí a É. gente fala, né, qual que pra quem que é indicado a Aham. psicoterapia? Tem idade limite? Tem idade inicial? É, eu acho que o que eu queria voltar nessa questão, né, da diferença entre uma conversa com um amigo e eu acho que uma conversa com um psicólogo, né. Por que que isso é importante? Porque várias vezes a gente vai se deparando, né, com algumas frases, assim, que são extremamente prejudiciais, né, e atrogênicas. Por exemplo, né, ah houve uma propaganda eu acho que de um desses aplicativos, né, de que dizia assim: "Olha, não pague psicólogo, né, converse com o nosso motorista". Verdade. E que isso é uma coisa extremamente prejudicial, né, para a saúde mental da população. Porque se você está num processo de adoecimento, né, e você vai entendendo de que você pode conversar com qualquer pessoa e que essa pessoa pode te ajudar nesse aspecto, você está muito enganado. E que você, pensando que vai, né, se beneficiar, você vai ser prejudicado muito. Então, é importante que a gente vá entendendo esses discursos e tomando pé, né, entendendo. Disse, olha, então vamos lá para a gente fazer algumas distinções daqui que eu acho que são importantes, né? Disse, olha, ter amigos é importante? Ter Muito, amigos é muito importante, né? muito. Circular, interagir, participar, né? Socializar, tudo isso é muito Socializar é importante. extremamente importante, né, para a nossa saúde. Então, você falou de rede de apoio, né, maravilhoso, né, ter amigos, ter vizinhos, conversar, participar da comunidade, da associação de bairro, da igreja, do clube, né. Então, eu acho que quanto mais rica for nossa interação, nossa socialização, eu acho que mais ganho em termos de saúde mental a gente vai ter, né. Agora, a gente não pode confundir essas interações com a psicoterapia, né? Com o fazer do psicólogo, né? A conversa que você tem com o seu amigo é algo benéfico até certo ponto. Não benéfico no sentido de um tratamento psicológico, né? Seu amigo, ele pode te ajudar? Ele pode te ajudar, mas ele tem um limite. E ele é pautado no que ele conhece de você, né. Exatamente. Então eu vou pensando, viu, Dark, assim, algumas questões que eu fui enumerando, né, nessa questão de, olha, primeiro,
O seu amigo, ele não é graduado, ele não é formado, ele é seu amigo, e aí, enquanto amigo, ele tem todo o valor, mas não o valor de tratamento, não é? Então, quando a gente vai pensando na conversa com o psicólogo, a gente vai pensando, né, de um profissional que passou 5 anos da sua vida indo todo dia na faculdade, estudando, lendo, Lendo. tentando entender, né, o que a gente chama de subjetividade, psíquico, interações, Adentrando né? meios que só quem é graduado pode entrar, Exato, né. exato, né? E aí, assim, então, eu acho que a primeira questão, o primeiro aspecto diferente assim, da conversa com amigo é esse, né? Amigo é amigo, psicólogo é psicólogo e ele é especializado nesse aspecto, Nesse aspecto. né? E é especializado no sentido de uma formação acadêmica, que é, né, uma habilidade, uma habilitação legal e ética que ele tem, Exato. né? Um outro aspecto, né, que eu vou pensando também da diferença é de que o espaço de uma psicoterapia é um espaço reservado. Não é a casa do amigo, não é a sua casa, né? Pode até ser, né, nessa nova tecnologia que a gente vai entendendo de que também pode ser, Uhum, né? uhum. Que é o atendimento virtual, né? Mas que é um tete-a-tete ali, né? Então, é um espaço que é um espaço reservado, é um espaço preservado, é um espaço frequente, né? A gente não pode falar de psicoterapia se você vai uma vez no psicólogo. Não é psicoterapia, né? Psicoterapia é um acompanhar, é um estar junto, é um encontro que se faz de forma frequente. Onde o sujeito, seja por uma questão particular, ou seja por uma questão de um trauma, ou seja por qualquer outra questão, vai ter ali um acompanhamento desse profissional, né? Que vai ser frequente, desse encontro, né? Vai ser frequente, esse encontro vai ser reservado, Vai ser sigiloso, vai ser sigiloso, né? livre de julgamentos, Livre de julgamento, imparcial, imparcial. né? E de um vínculo que vai se fazer por essa via, não é? Da imparcialidade, da confidencialidade e de que o que você disser ali para o psicólogo, ele vai te ouvir sem julgamento, de forma imparcial, e o que você disser está resguardado por lei e por uma ética profissional. Sim. Então, eu acho que, pensando acho que de uma forma geral, acho que é importante que a gente vá diferenciando isso, né? Porque é importante que, se você está em sofrimento psíquico, você procure um profissional capacitado. Seu amigo vai te ajudar? É claro que ele vai te ajudar. É importante que a gente tenha rede de apoio. Mas a gente não pode esperar que o amigo resolva essa questão de um sofrimento psíquico grave, não é? Sim. E aí, assim, a conversa com o psicólogo não é uma conversa de amigos, é uma conversa profissional. Uma conversa profissional. É uma conversa, eu sempre falo isso e eu acho que é fundamental a gente tentar entender essa diferença. Porque Exato, quando a exato. gente entende essa diferença porque assim, ó como é um negócio histórico, né, por exemplo, você não vai pegar um exame, né, e vai levar para o teu amigo ler. Exato. "Olha aqui, dá uma lida". Vê Ah, aí o vai que lá que ler, você aí, acha, ó, né? isso aqui tá complicado. E aí é histórico mesmo, Exato. né. "Ah, é uma conversa", não, não é uma conversa. É uma conversa, é uma troca com um profissional capacitado para isso. Uhum. Então não tem como, virar uma conversa, uma conversa sem planejamento, não é uma conversa sem planejamento, a gente estuda muito, cada caso cada caso a Exato, gente vai exato. lá, a gente estuda, a gente faz relatório, a Uhum. gente, eu acho que isso aqui é bacana pra gente, tentar interagir com ele, para ele começar a dar mais respostas pra gente, Uhum, né, e uhum. evoluir, e aí vai evoluindo, e cada Exato, sessão é exato. diferente da outra, né. E aí, Dark, eu acho que tem uma questão aí, né, importante de que a psicoterapia é um instrumento da psicologia clínica, né? Sim, E quando a gente fala de psicologia clínica, a gente está falando de uma ciência, né? De uma ciência que tem um rigor científico, que tem uma normatização, né? E que a psicoterapia ela vai empregar
métodos e técnicas psicológicas cientificamente comprovado, Exatamente. não é? Algo que a conversa com seu amigo não tem, não é? Então, a escuta do psicólogo na psicoterapia é uma escuta ativa, né? Que vai procurar compreender, vai procurar analisar, vai te, de alguma forma, né, junto com você, fazer uma análise mesmo, né, de si, dos aspectos, das variações, do que está interferindo, do que é positivo, né? Para E que. aí, nessa conversa, você mesmo vai chegando, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. É porque a gente Exato. vai construindo a nossa fala junto com a tua escuta, e o contrário também acontece, né? Sim, sim. De uma forma que você vai dizendo assim mesmo, caramba, eu não tinha pensado dessa forma. Uhum, uhum. E é muito interessante, porque é um vínculo tão Sim, bacana, né, que a sim, gente vai sim, criando sim, com o sim. paciente, ele vai dizendo assim: "Nossa, é isso, eu precisava disso para caminhar Exato, melhor". exato. O que a gente chama de insight, Exatamente. não é? E que assim, é importante que a gente vá esclarecendo, né, para o ouvinte de que esse insight é algo construído, né, cientificamente, nesse acompanhar, não é? Que é, ah, de novo, né, assim, só olha, a conversa com o amigo não é um método, não é uma técnica psicológica cientificamente comprovada, né? É claro que a conversa faz sentido, a conversa, né, favorece a saúde mental, mas que ela não tem esse rigor científico, né? Exatamente. É, É isso. e aí às vezes a gente pensa, às vezes eu fico, pensando que geralmente quem faz esse tipo de comentário e quem julga, a conversa ser parecida com uma conversa de amigo, né, que é uma coisa muito diferente, é que nunca foi. Nunca teve um contato com um psicólogo, Sim, né. sim, E aí sim, ouviu sim. isso de alguém, e Exato. aí: "Olha, eu acho que esse comentário é interessante para quê?" Eu já ouvi, né: "Ah, para que eu vou pagar se eu posso conversar ali na padaria?", Uhum, né. É ou uhum. não é? A gente Sim, ouve isso o tempo o todo, tempo né. todo, o tempo todo. É. Ah, e que, enfim, né, é uma reprodução de ignorância, Sim. né, de quem de fato não sabe, né, o que de fato faz o psicólogo, qual é de fato a função da psicoterapia, né, e eu acho que é um pouco disso, né, que como é que o preconceito vai engendrando, né, a reprodução de ignorâncias. E aí vai se reprodu esse e aí, esse comentário, esse conceito e preconceito, ele vai passando de geração para geração, né. Então, Exato, e exato. hoje eu fico muito Vai contente se quando a gente perpetuando, né. mas eu fico muito feliz quando a gente cria um espaço desse, onde a gente pode atingir o maior número de pessoas, Uhum. né, pra gente, e aí eu já te peço para você ir compartilhando para aquela pessoa que, tem esse olhar pro atendimento com psicólogo dessa forma equivocada. Exato, Compartilha os vídeos, exato, compartilha exato. o site, vai lá no YouTube, compartilha com teus amigos, com teus familiares, né, Uhum. Isaac, pra Sim, gente, sim. pra gente ir quebrando um pouco desse estigma enquanto, psicoterapia, enquanto, trabalho do psicólogo, enquanto papel do psicólogo, Uhum. né. E aí, para quem que é indicado a psicoterapia? Eu posso só eu não vou responder isso agora, Dai, porque eu vou pensar essa questão da importância da psicoterapia, do quanto isso a gente poderia passar aqui a tarde A falando gente podia disso. fazer um programa só de psicoterapia, de tão abrangente que é o É, negócio. porque assim, ó, quando a gente vai pensando da importância da psicoterapia, por exemplo, a gente falou da questão do suicídio, né? A gente vai falar também, né, da questão, por exemplo, dos afastamentos de trabalho, síndrome do burnout e um tanto de outras coisas, de como é que esse novo contexto tão exigente, né, vai deixando o sujeito vulnerável em termos de saúde mental. Para quem não sabe, a síndrome de burnout é o adoecimento que se dá em relação ao trabalho, né. Então, horas exageradas de trabalho, Exato, processos exato. onde você não está, preparado para aquele tipo de trabalho, Uhum. enfim, N coisas que são relacionadas ao trabalho, e aí deram um nome que é a síndrome de burnout.
Exato. né? E aí, Dark, assim, tem um tanto de outras questões, né? Pensando na importância da psicoterapia, né? É que assim, a psicoterapia, ela é um instrumento, né, da psicologia clínica que pode fazer frente a essas questões, né? O sujeito que faz ou que tem a possibilidade de fazer uma psicoterapia, ele vai se sentir fortalecido para esse tipo de enfrentamento, né? E aí isso está provado cientificamente, né? Então, a psicoterapia, ela é extremamente, por exemplo, né? Assim, economicamente falando, né? Assim, olha, a, a gente tem, por exemplo, né, um contingente enorme de professores do estado afastados por conta de síndrome de burnout, depressão, ansiedade, né? Um contingente enorme. Gente, e não é só pessoas que a gente conhece que estão se afastando por problemas emocionais e problemas relacionados à saúde Exato, mental. Eu exato. acabei de ler uma matéria sobre que o Wesley Safadão, né, ele deu uma pausa na carreira dele por ele estar com problemas de ansiedade. Sim, Então não tem classe social, né? exato, É igual exato. Covid. Não tinha rico, não tinha pobre. Aham. Todo mundo foi atingido. E provavelmente você não vai escapar dessa vida sem você ter um contato com um psicólogo. Exato, exato. E que eu acho, Dark, né, dessa questão da importância da psicoterapia, né? A psicoterapia ela é muito importante para a gente fazer esse enfrentamento, né? O sujeito que vai no psicólogo, que vai entendendo de que ele precisa, né, desse espaço para se fortalecer, né? Para que as relações dele consigo mesmo, com o trabalho, com os outros, com a sociedade, possa se fazer de forma efetiva, leve, né? A gente pode fazer esse enfrentamento, né? Que é Eu acho que extremamente importante, sim, né? sim. E eu acho assim que é a maior prova de amor próprio e de autocuidado que uma pessoa pode se dar é ela mostrar que ela está preocupada e chegar a dizer e afirmar o quanto ela Sim, está sim, se sim, sim, prejudicando por sim, problemas sim. emocionais, né? E Seja ele de problemas afetivos, né? Em relacionamento, no trabalho, com uma amizade, com um familiar, né? exato, Seja ele de exato, qualquer âmbito, exato. É. mas fato é que quando você tá com a saúde mental prejudicada, você não consegue viver. Exatamente. E aí tem uma questão, Dark, que acho que algumas empresas, principalmente, né, as maiores, foram entendendo e oferecendo esse serviço, Sim, né? Em sim. parceria com clínicas, em parceria com outros profissionais, né, de que o sujeito que participa, né, que faz a psicoterapia, ele é mais produtivo no sentido de que ele vai adoecendo menos, Sim. né? Ou seja, ele vai se fortalecer mais, ele vai produzir mais, né? Então, se a gente pensa na importância da psicoterapia, a gente pode também pensar por esse viés econômico, Sim, não é? De que o sujeito que tem ali, né, a sua saúde mental preservada, ele vai ser uma pessoa de fazer esse enfrentamento, seja por conta, seja por criatividade, seja por um suportar uma resiliência maior, né? Para esse enfrentamento de trabalho, muito mais do que quem não faz, exatamente. E né? é uma diferença, né? Meus pacientes que falam muito isso para mim. Ai, fulano disse que eu tô diferente, né? O meu chefe falou, olhou para mim e disse: "Você cortou o cabelo? Tem algo de Uhum. diferente?". Gente, é que na verdade, quando você se cuida emocionalmente falando, Sim, você se sim, torna uma sim, pessoa sim. realmente diferenciada na questão de, saber dar respostas enquanto, cotidiano. Sim, Né, às sim, vezes sim. quando você não fazia terapia, você tinha uma resposta para dado acontecimento. Quando você faz terapia é diferente, né, Uhum. é lógico, todos nós passamos por dias bons e ruins, afinal a vida é uma montanha-russa, isso sem Exato, sombra de exato. dúvida. Eu não estou aqui para falando que quem, faz terapia vai ficar assim o tempo todo, né. E aí cobram muito isso Sim, da gente sim, enquanto sim, psicólogo, que a gente não pode sim. adoecer, que a gente não pode a gente adoece também. Exato. Só que nós temos nossos recursos, né, Sim. Isaac? Se a gente for falar que a gente não usa os nossos próprios recursos,
por favor, né? A gente não daria Psicólogo também faz terapia. Psicólogo também faz terapia, nós fazemos terapia, né? Exato. Então, a gente precisa lidar com os nossos conteúdos, a gente precisa ajudar o outro a se sentir melhor, Exato. né? Né? E agora, você já pode responder? Responder para quem que está indicado a psicoterapia, a partir de qual idade? Tem limite de Aham. idade? Tá. Então, eu acho que eu vou pensando a indicação da psicoterapia, eu acho que para quem, nesse momento, né, ou em qualquer outro, vai entendendo de que está em sofrimento, né? Onde as relações, seja com a escola, seja com o trabalho, seja com o cônjuge, seja com o amigo, né, está sendo prejudicada. A funcionalidade do cotidiano está sendo prejudicada por conta de um sofrimento. E, a, e aí, e aí, Dark, eu vou imaginando, né, de que por conta disso, né, a gente não tem um limite, né, nenhuma especificação de quem a gente indica para psicoterapia. Acho que todo mundo é eletivo para psicoterapia, né? Tá todo mundo apto para Tá fazer. todo mundo apto, né? E aí eu vou pensando, né, de como é que a gente vai entendendo isso, né? E como é que a população também vai entendendo isso. Por exemplo, a criança pode fazer psicoterapia? Pode, Pode, claro. claro que pode, Pode. né? A gente vai entendendo de que as crianças também estão em sofrimento, né? Uhum. A gente fala hoje de depressão infantil, a gente fala, né, de De ansiedade ansiedade. infantil, né? A gente tem aí, né, um quadro, né, ansioso, né, nessa população que é um negócio absurdo. Eu queria abrir um parênteses em relação a isso. Eu fico muito preocupada com os diagnósticos equivocados que existem Sim, em sim, relação, sim, sim, sim. principalmente às crianças. Gente, criança brinca mesmo, criança tá com a pilha novinha. Então, não é porque a criança ela brinca mais do que a sua criança, né? Uhum. Que ela tem um autismo, que ela tem o que é mais? Hiperatividade. Hiperatividade, e tá Exato. cheio de diagnósticos equivocados dentro disso. Às vezes eu sou procurada, eu faço 4, 5 sessões, eu falo, peraí, Uhum. eu não gosto de trabalhar com diagnóstico pronto, já vem aí. Mas quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, ela só brinca, ela só quer brincar, ela só quer Uhum, atenção. uhum, Então, uhum. muito cuidado com os diagnósticos prontos. Por favor, eu fico muito preocupada. Eu atendo na escola Otávio Matos, né? E às vezes eu fico preocupada com alguns diagnósticos que estão vindo para mim. Tá bom? Então, era só um parênteses que eu queria falar em relação a isso. É. E aí, eu acho que, Dark, pensando aí essa tua fala, né, eu acho que a gente precisa também tocar nesses aspectos, né, de uma patologização. Sim, A gente está numa sociedade que patologiza tudo, né? Isso que você vai dizendo, né, da hiperatividade, é só uma criança que está explorando espaço, né? É muito comum, né? E isso vir, né, pelos pais, pela escola, né, dizendo, olha, o sujeito tem TDAH. É uma criança de 4 anos que você vai ver que é uma idade, uma faixa etária onde a exploração é uma característica do desenvolvimento dela. faz parte, Faz né? Faz parte, parte né? dele. É uma característica do desenvolvimento, né? Como engatear faz parte de uma outra fase do desenvolvimento, né? E isso ser lido equivocadamente, né? Seja por pais, seja por escola. E aí, né, de novo, a importância da psicoterapia, né? De novo, né, a importância de você procurar um psicólogo, né? De novo, a importância da gente entender de que são questões que não se resolvem com amizade, não se resolve com amigo, não se resolve na conversa na padaria, né? Não se resolve com a conversa com a vizinha, vendo a novela, né? Gente, e aí muito me preocupa também uma questão, né, que eu bato muito na tecla com meus pacientes, da gente comparar muito a nossa vida com a vida do outro, né? Eh, Às vezes, ai, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Tá, mas Uhum, às vezes é uhum. sintética.
tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque assim, Uhum. no Instagram tudo é muito bonito, né? No Facebook é lindo. E aí a gente olha Exato, para uma exato. pessoa que ela ganha dinheiro porque ela produz tal conteúdo. Uhum. E aí a gente não quer trabalhar, não é assim. Então, não compare sua vida, tenha sua própria vida, tenha sua própria visão de vida, né, Isaac? Sim, Porque sim. é bem complicado a gente. E aí tem um monte de criança, adolescente, né, e jovens adoecendo por conta disso, né? Nossa, mas ele tem um carrão, ele tem isso, ele tem aquilo. Não, calma, gente, calma. Uhum. Às vezes ele só tirou a foto perto de um carro de um conhecido. Exato. Né, então tem que ter muito cuidado, porque assim, eu costumo dizer que redes sociais é muito bacana, tudo é muito legal, mas tem que ter muito cuidado, e principalmente com as nossas crianças, né, Sim, Isaac? sim, sim. E aí, Dark, eu acho que tem aí, acho que as redes sociais elas vão trazendo, né, um boom de informação, não de conhecimento, Sim, né? E quando a gente fala de vida, fala de diagnóstico, fala, né, de acompanhamento psicológico, a gente está falando de conhecimento de si, né? E das relações que esse sujeito vai estabelecendo, né, no seu entorno. Então, é isso que você vai dizendo, né, de que é muito comum as pessoas jogarem no Google, né, sintomas de autismo, sintomas de TDAH. E aí vai cair, né, uma lista de coisas que o sujeito e as pessoas, mãe, pai, professor, né, vão ali dizendo, olha, então fulano de tal apresenta tais e tais coisas. Então, logo, né, de uma forma muito rasa, é. muito superficial, né? É importante o Google é maravilhoso, né? No sentido de que é uma ferramenta de pesquisa que você pode, né, conhecer o mundo, mas que nesse processo, né, diagnóstico, de entendimento de uma patologia, de um sofrimento psíquico, ele não vai ser benéfico. Porque assim, gente, quando eu falo de diagnóstico, eu sempre falo no seguinte, né, poxa, a vida da pessoa, você vai fazer o diagnóstico de uma criança e ela vai ser estigmatizada para sempre. Para sempre, Né, não exatamente. volta, porque assim, Exato. uma vez que você diz que uma criança tem autismo ou que ela tem, não tem cura, isso não tem cura. E Uhum. aí, ele se depara com o estigmatismo, olha, aí você vai chegar na escola, por mais que ele mude de escola, olha, meu filho tem autismo, tá? E aí as pessoas já vão se preparar e já vão tratar Sim, ele como uma sim, pessoa. sim. Então É. isso aí tá longe de inclusão, entendeu? O que se faz, Exato, esse tipo de exato. coisa, ele tá longe de incluir alguém, Ó, sabe? temas para os próximos, hein, Dark? É verdade, temas para o próximo, verdade. É, enfim, mas eu acho que é isso. E acho que voltando, Dark, nessa questão da importância da psicoterapia, né? Também toca nesse aspecto, né? A gente não pode, né, pensar num diagnóstico infantil de uma forma superficial, via Google, via rede social, né? Um diagnóstico é algo sério que vai dizer do sujeito, do desenvolvimento dele, e que momento ele está ali naquele momento, né? Quais são as perspectivas, né, de adoecimento e quais são também as perspectivas de recurso, de algo positivo que o sujeito também apresente, como é que ele pode usar isso para sair dessa situação. Isso o Google e a rede social não vai dizer. Por isso que é importante, gente, ir atrás de um profissional, que tenha esse Exato, recurso para exato. diagnosticar de fato, né? Porque, veja, você, professor ensina, né? Uhum. E não tem como ele diagnosticar. Sei que a intenção dele é a melhor, né? E eu mando um beijo para todas as professoras que estão assistindo o programa. Eu Exato, atendo exato. muitas professoras, Eles são então maravilhosos, eles são eu acho assim que é maravilhosos. uma profissão muito linda, Linda, maravilhosa, linda, exatamente. mas Nosso assim, salve a todos os professores. nosso salve, realmente, a Exato, todos os eles professores são guerreiros. eu fiz letras na habilitação em língua portuguesa na Universidade Federal do Pará, então assim, eu tenho aqui, ó, um sanguezinho assim de vocês correndo aqui nas minhas veias, E foi né. minha segunda opção, letras, olha só. Ó, tá vendo? É isso, gente, é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, falando nessa questão, então a gente já falou que não tem essa questão da indicação, né, e Uhum. você explicou isso de forma, grandiosa. Eh
uma coisa que eu queria falar muito é sobre, de que forma a gente pode, além da psicoterapia, escolher esse profissional para cuidar da gente. Aí, Dark, eu acho que tem acho que uma questão assim extremamente delicada, né? E que eu acho que é importante que a gente vá entendendo, né? Primeiro, eu gosto de sempre pensar um profissional a partir da indicação de outro. Eu gosto disso, né? Sim, sim. Do quanto, né, a gente pode, né, pensar essa indicação. Agora, tem aí acho que um tanto de outros aspectos que eu vou pensando do quanto isso é importante. A primeira de tudo que eu vou entendendo é de que assim, ó, o profissional de psicologia, né, ou psicólogo, ele em dado, ele em nenhum momento, né, ele pode fazer propaganda do seu trabalho no sentido de uma promessa. Então venha para mim que você vai ser curado em 3 dias. Venha para mim que seus problemas acabaram. Venha para mim que eu resolvo, né, em 3 sessões o seu conflito geracional, né? Não existe isso, né? Então, eu acho que é importante que a gente vá entendendo, né, da qualidade do profissional a partir dessas questões. Então, assim, olha, nenhum profissional que promete alguma coisa é um profissional na qual a gente pode ter confiança nele, né? Então, eu acho que essa é uma questão assim extremamente importante. Assim, se você vê que um profissional, né, vai prometendo alguma coisa de que ele vai te curar em X sessões, em tanto de tempo, eu não iria nele, né? Ele já está dizendo de que o fazer dele é um fazer enviesado, que não está dentro dessa perspectiva, seja legal a partir das resoluções do Conselho Federal de Psicologia, seja por questões éticas, né? Como é que ele promete alguma coisa se ele nem conhece o paciente, a história dele, como é que eles ambos, né? Como é que eles vão construir esse caminhar, né? Que é um processo. A psicoterapia é um processo. Não tem mágica. E eu acho que uma das coisas que, já que o Google está aí para nos auxiliar, né, vê lá se esse Exato. profissional ele é credenciado, né, Perfeito, nos perfeito. conselhos que nos rege, que é o CRP, Uhum. vê lá se ele é, né, minimamente Sim, sim. preparado para isso, né, Isaac, porque Uhum. uma vez que ele não seja, nem vai, não existe isso, Exato. E né. aí, eu acho que tem aí, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar, né, desse profissional é assim. Então, todo profissional que você vê prometendo alguma coisa, fuja dele, né? Qualquer propaganda milagrosa, de forma rápida, instantânea, que ele vá te prometer que se você for nele isso vai acontecer. Então, já é um profissional que você não procure, né? Sim. Uma outra questão importante é que, assim, olha, se esse profissional quiser mudar a sua opinião, quiser mudar a sua ideologia de si, de religião, de perspectiva de vida, é um profissional que não está dentro, né, do que a gente chama de ética profissional. Então, é um profissional, fuja dele, né? Então, é um profissional ruim, né? E atrogênico, né? Porque a psicoterapia tem a ver com a aceitação de si e de uma aceitação que vai ser construída de forma conjunta com esse profissional, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que eu vou pensando é de que se ele não aceita você como você é, ele está totalmente fora do que a gente vai entendendo de que um profissional de psicologia, Sim. né? Então, se ele promete alguma coisa, fuja. Se ele não aceita a sua opinião, sua filosofia de vida, sua ideologia, fuja dele, né? E se ele não te aceita como você é, né? Nessa questão de querer te adequar, querer te normatizar, né? A um discurso social, fuja dele, né? Porque a construção de um processo terapêutico é uma construção de aceitação de si, né? Numa compreensão que se faz de forma coletiva, conjunta e cuidadosa e em processo, né? Legal. É isso.
Bom, a gente tá indo para finalizar, né, esse primeiro podcast. Ah, Já acabou, Dark, já né? acabou. Já acabou. Eu queria mais uma vez agradecer o Isaac. Eu queria agradecer toda essa conversa que a gente teve, e ele vai vir aqui brevemente. Eh, eu queria agradecer a todos vocês que me incentivaram a estar aqui. Eu queria agradecer ao Daniel, ao Iago, que fizeram ficar concreto tudo isso daqui, entendeu? Eu não sou apresentadora, repórter, eu sou psicóloga, né? E sou uma amante da saúde mental. Eu sou assim, eu amo isso aqui, falar disso daqui para mim é assim, eu amo. Então é minha paixão. E eu queria agradecer a todos que, de alguma forma, contribuíram para eu estar aqui, entendeu? Então, eu queria dizer que esse daqui é o primeiro de muitos, né? De muitos programas. Eu passo agora a fala para o Isaac, para ele se despedir da gente, né? E dizer que eu quero que você vá lá no canal, né, no YouTube, o @dark-cast, dê sua opinião, fale, curta esse programa, né? Se não der para assistir hoje, mas assista depois todo ele, porque ele está super interessante, ele pode tirar dúvida. Coloque lá, se você sugira um tema, né? Quem sabe ele faça parte aqui da nossa construção, né? Então, vai lá no Instagram também, navegue pelas páginas, coloque sua opinião e nos siga que a gente está fazendo isso daqui por você, para que a gente possa te fazer entender que a saúde mental, que quem caminha com saúde mental caminha melhor, tá bom? Eu queria que você falasse um pouquinho e aí eu volto para encerrar. Ok, ok. Dark, eu queria primeiro agradecer, né, o convite, né? Eu fico lisonjeado, assim, de estar no seu primeiro podcast, né? A saúde mental é algo que eu sempre falei, sempre discuti desde a academia, né? Ah, a minha passagem pelo CAPS, né, foi uma coisa importantíssima, né, para eu me aprofundar nessas questões. Como também né, os meus atendimentos, seja na UBS, seja de forma particular. Ah, e eu queria muito agradecer, né, esse convite. E aí dizer para quem está ouvindo a gente de que saúde mental é algo para a gente ir discutindo mesmo, né? O que a gente fez aqui não foi um aprofundamento, mas foi uma breve discussão que tem um tanto de coisa que a gente não falou aqui e que provavelmente vocês que estão ouvindo, né, estão dizendo assim, olha, mas vocês não tocaram nesse aspecto, e muito provavelmente a gente não vai fazer nem falar de tudo por conta do tempo, né, e por conta de ser um tema de fato complexo. Mas que por complexo e por importante, né, se faz necessário que a gente vá discutindo isso, né, com um amigo, com um vizinho, né, vá se aprofundando, lendo sobre, né, que isso é uma questão de saúde que vai tocar e toca todo mundo, Exatamente. né? Passa seu contato, Isaac, para quem quiser entrar em contato com você, marcar uma hora, né? O Isaac ele atende tanto de forma, como eu já havia falado, tanto de forma presencial quanto online, né? Então passa seu Exato, contato, ele ainda exato. tem alguns horários na agenda dele. Sim, 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 sim. Para quem quiser fazer contato, né, o meu telefone é 9124 0997, né? 011, tá? Porque eu sei que esse Exato, podcast ele vai chegar no Brasil e no mundo, né? exato. Então, a gente é 11 São Paulo. Isso. E aí eu gostaria de finalizar com uma frase que me move. Todo mundo sabe da paixão que eu tenho pelo Jung, né? Então, e eu acho que ele fala uma coisa assim que me move, diante de todos os nãos que a vida me dá, eu sempre volto e eu leio essa frase, que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, pessoal, até o próximo programa. Um grande abraço. Sintam-se todos muito abraçados e muito, muito obrigada por estarem aqui.